Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2024, em pleno carnaval, aula de número 68. Vou fazer somente um rápido comentário sobre isso que eu acabei de falar. O carnaval. Você pode curtir o seu carnaval, você pode viajar no seu carnaval, tudo você pode. E também para esse momento, assim como para qualquer outro, segue a máxima do nem tudo lhe convém. Mas você pode ir aos bailinhos com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos, sozinho. Você pode curtir com qualquer viés. Você pode participar de bloco de rua, carnaval de clube. Eu nem sempre fui dessa idade. Outrora também já participei, já frequentei, já curti. Então, nada é proibido. Nada é feio, nada é ruim, desde que seu coração e sua mente saibam o que estão fazendo. Usem do crivo da razão, usem do discernimento para tudo, desde ir a um culto até um baile de carnaval. A gente precisa fazer uma das coisas que está entre as mais difíceis, que são tão divulgadas pelos Vedas, que são trabalhadas em muitas filosofias, que são trabalhados pelos yogis, que está em muitos livros sagrados e também os não sagrados, que foi trazido pelo lado bom dos avatares, que nós vimos alguns, que é a questão da postura. Como eu me porto sempre. Eu devo sempre estar com a postura igual. E esse equilíbrio, essa equação, ela não é tão simples de ser realizada. Então a gente vira e mexe, flutua, varia, horas para baixo, horas para cima. Mas eu preciso também, em momentos como esse, por isso que a gente continua divulgando as aulas em qualquer período. Raras exceções, claro, podem acontecer, da gente ter que fazer um adiamento, uma troca de dia ou um adiantamento. Mas a gente procura continuar no Natal, no Ano Novo, serve para todas essas datas. Umas são mais religiosas, outras são menos, mas aqui nós não temos esse aprisionamento religioso. O carnaval ele é muitas vezes maculado pela ideia da festa da carne, da luxúria, do sexo, mas nós sabemos que não é só isso. Nós sabemos que tudo de teoricamente ruim que possa acontecer durante o carnaval, gente, pode acontecer em qualquer momento, qualquer período, em qualquer lugar. Então, às vezes, os carnavalescos e as pessoas envolvidas com isso são muito levadas para o lado ruim, são consideradas de uma forma não tão adequada, não levam em consideração que há pessoas ali trabalhando. O carnaval não é só lazer, o carnaval não é só, às vezes, aquilo que você vê. Por trás do carnaval, as pessoas trabalham o ano inteiro, elas não estão trabalhando há uma semana, há um mês. Aquilo que você vê nos desfiles de escolas de samba, nos blocos, nas apresentações, em tudo, há artistas que são profissionais. Alguns sustentam famílias com aquele momento. E às vezes a gente pré-julga e antecipa uma avaliação somente baseado em imposições, de novo, religiosas, imposições de seres que estão tentando sempre macular. E eu gosto de falar sobre isso do carnaval, porque está aqui alguém que nem é especialista na área, que nem foi assim tão grande frequentador, nem assíduo de nada que envolva o carnaval. Mas como para tudo isso se adequa, eu preciso aqui nesse momento falar sobre o carnaval. Porque no carnaval, de novo, é feito um massacre incrível. De novo, contra quem? Contra as mulheres,
contra os pretos, contra os povos originários. Muita coisa mudou, mas muita ainda não mudou. Ainda há muita exploração, mas não é só no carnaval. Ainda são seres muito maculados, até porque, para a elite dominante, o carnaval às vezes irrita. É muito incrível ver como, em pleno período de crise, de sofrimento, de doença, de falta de dinheiro para muitas pessoas, não para todos, né? A festa do carnaval, ela sobrevive. A festa desses povos, a festa de manifestação da incrível quantidade de conhecimento que tem dentro das escolas de samba. Parem para ver como as letras são maravilhosamente iorubais, como as letras possuem contos mitológicos, que é o que nós estudamos aqui. Então, olhe esse lado bom do carnaval, mesmo que você não sambe, que você não goste de samba, que você não gosta da música alta, que você não gosta do batuque. O batuque tem muito a ver com a nossa vinculação ao atabaque, à umbanda e ao candomblé, mas há muito mais do que isso. Não tem ali uma imposição de religião, nem mesmo de escola de saber. Então, o carnaval é muito maior do que às vezes ele aparenta às nossas vistas. Então, vamos curtir ou não, mas vamos respeitar e, acima de tudo, entender o carnaval como mais uma maravilhosa manifestação do humano adâmico instalado nesse planeta. Para a aula de hoje, a de número 68, em que vamos falar na continuação sobre a continuação da história do nosso planeta. Chegaremos hoje a outros impérios, como o Império Rama e o Império Maia, como eu antecipei isso para vocês lá atrás, lá no início. Chegamos a essas etapas. Já estamos numa fase em que já há muita coisa para ser revista. E, claro, novidades aqui serão colocadas. Mas para que isso aconteça, a gente vai fazer aquelas nossas prévias já tão tradicionais, em que vamos esvaziar mente e coração, mas focando no primeiro momento no esvaziamento de seu corpo 4D e seus demais corpos, para que entre novas versões, novas ideias, novos saberes, ou melhor, que são totalmente seus há milênios, mas que você redescubra, que você reabra, que você recupere cada um deles. Dezessete segundos em que você reteve o ar, o oxigênio dentro de você para que suas células se reprogramem. E expulse-o com a força do diafragma e do períneo, eliminando aquilo que ocupa o espaço indevido em você. Na continuidade, novos ciclos de respiração serão realizados, vários deles. Mas não assim como eu fiz agora, só para ilustrar. Não assim tão rápido. Inspire e retenha. Eu estou falando, eu estou exalando enquanto eu falo, mas eu não vou permitir que você não entenda isso. Enquanto eu falo, você retém. Me ouça. Ouça o decreto, ouça a condução e vá retendo. E aí você elimina da mesma forma. Nessa outra etapa, você vai reter e esse oxigênio entrará em você. Você vai plasmar isso. Você vai cocriar isso. Ele vai ser acompanhado de coisas boas, coisas belas. Mesmo hoje em dia de carnaval, você está cercado de coisas boas, coisas belas. Vamos sair dessa máxima, dessa imposição de que o período do carnaval só tem isso ou aquilo. Não tem, não. Está aqui. Está tudo aqui. As mesmas coisas que acontecem aqui no carnaval podem acontecer no Natal, no Ano Novo,
na Semana Santa, tão massacrante, que eu já falei para vocês o que ela significa, e todo mundo acha ela linda, bela, maravilhosa. Eu diria para você que a Semana Santa é muito mais pesada do que o Carnaval. Ela é muito mais séria energeticamente do que o Carnaval. Mas ninguém enxerga assim. E várias outras datas, que eu não vou entrar aqui agora na nossa prévia, todas elas dependem de você, sua mente e seu coração. Então você agora vai colocar aquele plano, aquele projeto que você já começou a dar andamento ao longo de 2024, esse segundo ano importantíssimo do nosso gap temporal. E esse oxigênio vai entrar, você vai reter ele dentro de você por algum tempo, fazendo a troca energética, depurando-se, melhorando. Isso, inclusive, embeleza você. Isso embeleza você no corpo, não só na mente. Isso rejuvenesce você. Isso traz você para um outro nível energético. Por que você acha que certos seres que lidam bem com a energia parecem tão mais jovens, parecem tão mais saudáveis, parecem tão mais puros? Não é propriamente porque eles são agraciados por ninguém de fora. Eles são agraciados por eles mesmos, pelo equilíbrio energético, pela beleza que equilibra. Tudo isso faz parte. Tudo isso fala a mesma língua. E depois de reter tudo isso de bom e belo que já está à sua volta, você também vai expirar via diafragma e períneo. Não é via, né? Você vai expirar como você expira. Boca, nariz, mas através do impulsionamento do diafragma e do músculo do períneo fazendo força, você vai colocar para fora mágoas, rancores, medos, fobias, painéis desajustados, crenças descabidas, essa fé impositiva, você agora passa a crer. Não, você não passa a crer. Você já acreditava. Você agora passa a compreender. Você passa a estudar, você passa a ter dúvidas e a questionar. E a duvidar de tudo e de todos, porque essa é a forma de construir o saber. Coloque tudo isso para fora. E entre em contato com os queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar. E lá da borda do prato avonal, Adonesh, onde Anhotakten e Mithan-El transferem energia ao mar via portal Avona Shantar, até os filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanueles e Starrer. Deles, para as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. E, por conseguinte, as ordens Melquisedeque, Lanadek, Gordondek e Voronodek. Das ordens aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Dos comandos às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iro. Das naves, as energias são transferidas aos comandantes da Shirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar, Pantera Negra. A energia humana é agora distribuída aos tronos de pretos velhos e caboclos, que formam à nossa volta uma enorme roda xamânica, com druidas, celtas, gnósticos, sacerdotes do templo de Horus, com Rancor, sacerdotisa do templo de Ísis, com Rokna, Druxos e Sucalá, que se unem a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando os tronos de Exu e Pombagira, formatando à nossa volta um complexo mecanismo de cura e de ascensão via transmutação. Eles conectam um enorme mercado de proteção coletiva a todos nós que se ligam às nossas tronqueiras e se abrem em nossos gongás, nossos mercabas locais,
com a equipe de dragões e todos os seres que aqui se encontram. Cada um deles agora coloca um cristalzinho aos seus pés. Entre em contato com esse cristal e receba dele aquilo que ele tem para dar a você. Esse cristal se liga a Gaia. 7 dragões Elohim Kumara no sol central do planeta fazem ascender a energia telúrica e o cristal orgânico Astrastone, que chega às solas dos seus pés. Todo esse processo também é curador. A energia entra e vem até os seus tornozelos, joelhos e quadris e ancora no chakra raiz. Aqui ela estende as 2 serpentes do Kundalini que começam a troca das peles, a troca da sua própria energia, da sua própria estrutura, refazendo você. E a energia ascende até a sua chamatrina, ligando o seu motor Taurus. Da chamatrina até a sua pineal, abrindo mentes, abrindo suas memórias interestelares e saindo pelo chakra da coroa, amplificando sua malha toroidal. Kanshampam. 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 Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Vocês ganharam hoje um cristal. Encore e Roquinar não me prepararam para isso antes. E cada um de vocês, hidratem-se, possam fazer o melhor uso possível desse cristal. É de vocês, é pessoal, e cada um vai conduzir como achar que deve. O Império Rama, daquele avatar Rama que foi o primeiro, pode ser Rama ou Rama, tá? Foi o primeiro daqueles 4 que nós estudamos naquela aula de avatares, e por isso ele veio ali, porque tinha que vir depois do que eu falaria aqui sobre ele. É muito pouco o que eu incluo aqui sobre ele, mais sobre ele virá, sobretudo ele e Krishna, mais sobre ele você receberá diretamente do Mahabharata, quando nós voltarmos a ver aquela palestra de Avatar, e eu vou fazer as novas inclusões. Instrutores de Enki, lembra? Estava vendo sobre Enki no planeta. Continua com Enki. Estiveram na Terra até o século XIII da Era Moderna. Claro que a gente não está mais com Enki, né? Enki já partiu, ele já retornou, e a gente vai ver tudo isso aqui agora. A última vez que ele retornou, que eu falei para vocês nesse nosso estudo, foi como Poseidon, e a gente vai seguir aqui. E você pode pensar assim, mas os instrutores deles estiveram na Terra só até o século XIII e depois abandonaram? Não. Eles estão agora em outros níveis, fazendo outras coisas, e muitos de vocês são ligados a esses instrutores ou outros instrutores daqueles velhos projetos que eu falo em outros momentos da humanidade, que é o momento atual. Tá? Mas esses instrutores, na época, e esticaram até o 13 século, na intenção de equacionar os danos deixados por Anu e por Enlil, que nós vimos. Enlil, inclusive, é conhecido como o destruidor da humanidade, que resultaram na guerra contra a Federação, que nós vimos na aula 67, a última. Mas chegamos aqui agora, nesse momento, ao reinado de Rama, na Índia. É o que a gente vai estudar aqui agora nesse slide. Datado de 26.000 a.C., após Poseidon, como Enki, ter abdicado do trono Atlante, e esse reinado de Rama foi caracterizado por conflitos atômicos, de novo aquela questão dos conflitos atômicos, entre Devas e Asuras ou Asuras. Devas ou Devas, tá? E aí vamos tirar do Mahabharata o que são esses Devas, o que são esses Asuras. A OBS 1 dos Devas. Aqui a ideia de Deva, por isso que eu troquei até a fala, não é exatamente o que a maioria de nós estudou ao longo das ordens esotéricas e templares, de muitos livros sobre Deva. Tá? Não tá completamente dissociada essa ideia. A lógica da essência, do elemento, do elemental, das energias, ela permanece.
Eu já até falei um pouquinho sobre Deva em outros momentos lá atrás. Só que o Deva do Mahabharata não é exatamente esse Deva, apesar de muitas similaridades, tá? São seres híbridos que eu venho falando com você há muito tempo, que existiram em nosso planeta, eram tidos como os celestiais do Mahabharata, com até 3,5 metros de altura, que são, em uma outra versão, Atlantes e Lemurianos. Então tem uma outra versão que não fala deles nessa lógica do Mahabharata, fala desses Devas, e às vezes nem coloca o nome Devas, coloca esses seres como sendo Atlantes e Lemurianos que estavam no Império Rama. Para você ver como é que eles migraram. Nós já estamos na Índia agora. A gente vai voltar para a América quando eu falar dos maias, a gente já está na Índia, então já estamos abrindo um leque muito grande para o planeta todo. Então, de novo, ó, não havia somente humanos na Terra, né, gente? Já falei sobre isso com vocês, que as castas não foram trazidas para humanos, o Dharma, que está mais ali adiante, com o Karma, com o Varna, não foi para humano, foi para ser demo, foi para ser híbrido, e o humano que acabou se apropriando disso. A gente já vem estudando sobre isso, né? Os Asuras, ou Asuras, são os que ignoram o Dharma. São os seres que, na época, eram comparados com demônios. São seres demoníacos, lembrando muito o comportamento demo, tá? Então, era uma época, apesar do Império Rama ter sido muito bom, muito legal, muito pujante em vários aspectos, foi caracterizado por esse conflito permanente entre os Devas e os Asuras, tá? A Krishna, inclusive, vai ter muita participação nessa matança desses Asuras, que é o que eu vou trazer para vocês quando eu completar. Ou seja, começa com o Rama e depois, com a chegada de Krishna, que são milênios depois, isso continua e é quando parece que, segundo o Mahabharata, os Asuras serão totalmente exterminados pela presença de Krishna. Aí entra Krishna com Arjuna e etc e tal, que eu já contei um pouquinho e vou contar mais. Então aqui já na OBS 3, ó, já é lá para cima para Rama. Ó. Rama foi um monarca hindu, aquele avatar. Ele está citado nas escrituras, inclusive da tumba de Pakal. Essa tumba de Pakal, você vai ver eu falar sobre ela mais de uma vez hoje. Ela está na cidade do México. Pakal foi um imperador maia, outro possível retorno ou fractal de Enki, segundo algumas fontes. Essa aqui, esse é o templo das inscrições, onde está a tumba de Pakal. A tumba de Pakal está aqui dentro, tá? Aqui, se você observar e pesquisar na internet, tem várias imagens desse templo das inscrições que mostra ele por dentro. E a tumba de Pakal é aqui dentro, e que lá dentro há toda uma engrenagem, como há em vários templos e pirâmides, tá, gente? Não é só uma exceção desse templo ou dessa pirâmide, não. Vamos às Vimanas da Índia. A civilização hindu atingiu o apogeu no reinado de Rama, como eu falei antes, que teve muita coisa boa. Com o desenvolvimento tecnológico das naves Vimanas. Tá, aqui eu vou falar só delas em um slide. As naves de Vimanas, elas cabe uma palestra sobre elas, cabe uma aula, e aí pode ser que mais para frente eu até pense em fazer isso, mas é muito subassunto, e eu preciso, como eu falei antes, sedimentar uma linha que já está pronta para vocês, e depois dali eu penso nas possibilidades além disso, tá? Significa o quê, Vimana, ou nave Vimana? As que seguem por sua força sobre terra, ar e água. E aí, se você procurar sobre isso nos Vedas, você vai ver que tem várias versões. Uma é assim, aquelas que seguem por sua própria força sobre a terra, a água e o ar. Então, varia um pouquinho de uma para outra, ou somente naves celestiais. Isso é em sânscrito. A Vimana é algo escrito em sânscrito. Eram enormes naves-mãe, tidas como veículos mitológicos por muitas fontes. Então, para muitos, isso aí é mitologia, como todo disco voador, né? Como todo OVNI, como todo objeto não identificado, eles são tidos como fantasia, mito, historinha, não existe, para poder você não se aprofundar nisso, pois as Vimanas estão lá até hoje, tá? Todas as Vimanas,
Todas essas naves que eu vou tratar com você aqui agora são vimanas. Mas, além das naves-mãe, então, entre as vimanas, tem uma parte que são as naves-mãe, são as maiorzonas, são as... Maiorzonas é ótimo. São as de maior porte, são as realmente grandes. Claro, por isso, nave-mãe, né? Só que há 4 tipos de outras naves que são secundárias, de ferro e cobre, são menores, com algumas funções específicas, são mais velozes e movidas a mercúrio, assim descritas na mitologia hindu entre os Vedas. Rukuma, tá? São semelhantes a cápsulas, parecem umas cápsulas mesmo, como se fossem aquelas cápsulas temporais. A Sundara, que eu tenho ela aqui, ó, essa é uma Sundara, ó. E aqui não é coincidência que muitas edificações da Índia são assim, ó. E dizem os Vedas, e o próprio Mahabharata trata disso, que essas naves, depois de um tempo, elas se fixaram no topo de muitas dessas edificações e estão lá até hoje, prontas para um determinado momento em que elas podem ser necessárias. Alguns dizem, inclusive, que eventualmente elas ainda se locomovem, mas é claro, você vai numa edificação dessa, você não percebe isso com clareza, né? Então, a Sundara, com andares em forma de foguete, que é essa da imagem. A Shakuna são as mais parecidas com aquele prato dos discos voadores tradicionais, discoidal e côncava. E a Tripura são similares a barcos. É aqui no finalzinho, entre aspas, perdão, entre parênteses, tem só uma curiosidade que eu trouxe. Eu gosto muito de ilustrar vocês com filmes e séries, e até ultimamente não tenho feito isso. Hoje vou poder fazer. Tem uma série na Netflix, não tenho nenhum patrocínio da Netflix não, tá? É chamada Shadow and Bones, já está traduzida como Sombra e Ossos. Tem muita magia, muito legal, gosto dessa série. Na segunda temporada aparece uma tripura. Aquilo ali é uma tripura perfeita, retratada na série. Não fala que é uma tripura, não fala nisso, mas é claro, é aquela mensagem subliminar que eu já trabalho com vocês há algum tempo. E aí chegamos ao grande Império Maia. Na sequência dos retornos de Enki, que veio como poceiro da última vez, chegamos a Quetzalcoatl, tá? A serpente alada do Império Maia e civilizações satélites, porque assim como os Atlantes, os maias não eram só aquilo que normalmente se trata deles, não. Até trouxe essa imagem aqui de propósito, ó. Aqui seria a sede maia, na península de Yucatán, no México. Só que fora disso aqui, havia uma série de outras civilizações satélites que giravam em torno dos maias, como os reinos atlantes tinham a capital principal, Undal, e as várias outras cidades e áreas coloniais à borda dessa faixa. Nós vamos ver ainda mais para frente outros mapas que mostram essas civilizações. Importante ressaltar que, quanto aos maias, isso também serve para várias outras, tá? Eles têm datações arqueológicas e relatos dessas civilizações ainda imprecisos. Alguns são imprecisos propositalmente, para que você não compreenda de verdade o que está sendo trabalhado ali. Erupções vulcânicas atingiram os maias em 17.000 a.C., mas eles se mantiveram firmes com o apoio dos mestres lemurianos na península de Yucatán, que era a sede maia que eu acabei de mostrar para vocês ali. Aqui embaixo, ó, é uma imagem do que seria essa sede maia. Aqui são as pirâmides maias. Elas lembram, mas não são iguais às egípcias. E Enki, no Império Maia, veio como primogênito da família real justamente esse ser, o Quetzalcoatl. Tá? Em 14 a.C., já realizavam trocas comerciais e possuíam até deuses em comum com Atlântida e Groenlândia, sendo caracterizados os maias por um vasto conhecimento sobre a 4D, o corpo físico, a fisicalidade, e também sobre as demais dimensões. Uma profunda conexão com Gaia, devido à influência de mestres lemurianos e de muitos migrantes da Lemúria. Você vai se lembrar que desde quando a Lemúria afundou, eu falei para vocês que alguns deles migraram, inclusive, para a Atlântida, mas eles migraram para várias outras partes.
uma outra parcela muito significativa foi parar entre os maias. E essa informação toda que eu estou trabalhando com você aqui, ó, mas sobretudo sobre Groenlândia, e aqui serve Groenlândia, Islândia, Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, os países nórdicos. Essas informações são muito retratadas em séries sobre os vikings, em séries sobre os bárbaros, que apesar de estarem embutidos ali no meio de muita matança, muita guerra, que houve mesmo, ali tem muita dessa magia e muitas dessas informações, dessas minúcias que passam às vezes desapercebido, mas para quem olha para essa série, para quem assiste um filme desse com olhos de ver, você percebe ali a mensagem subliminar. Quetzalcóatl foi tido como deus do vento. Na mitologia asteca, eu estou falando aqui dos maias, mas na mitologia asteca, ele aparece, inclusive, retratado ora como uma serpente, ora como um ser humano como esse aqui. Ó. Esse é Quetzalcóatl. Tá? Tem várias maneiras de falar esse nome dele, não se preocupem com isso. E há algumas versões que falam que durante um tempo ele foi retratado como um serpente e depois ele passou a ser retratado como humano, porque na verdade ele é capaz de metamorfosear-se, né? Lembra daquelas características demo? É mais um ser que não é humano. É mais um não humano, como nós vimos Rama, como nós vimos Krishna. Foi preparado por mestres para ser o avatar a impulsionar a civilização. E esse avatar não é unanimidade. Para algumas fontes, Quetzalcóatl não é avatar, é enviado, é protegido e etc. Aqueles 4 que eu trabalhei com vocês são unanimidade. Por mais que as informações que eu trouxe deles, algumas só nós trazemos. Outras, 1 ou 2 fontes falam daquela maneira, mas a maioria não vai concordar comigo. Sobretudo sobre Jesus, né? É uma quebra de paradigma absurda. Mas quando eu trouxer a continuidade de Rama e Krishna, e depois um pouquinho até sobre Sai Baba, Jesus já falou toda hora. Vocês vão ver que várias coisas ali são somente trazidas por nós e volto a falar, são sementes para reflexão, não tem aqui nada de verdade, muito menos de absolutez, tá? O Quetzalcóatl foi preparado por mestres para impulsionar a civilização. Mas o que veio junto com ele? Encarnava Tezcatlipoca, o Tezca, o irmão mais novo de Quetzalcóatl, que era quem? Era Enki. Com as mesmas diferenças do passado. E aqui eu vou fazer um parece, que não está nem escrito ali, mas eu vou falar para vocês, que vocês já devem ter observado, inclusive, o que eu vou falar. Como esses seres retornam, como eles voltam, parece que seguindo os mesmos protocolos, não é? E é verdade. Muitos seres da humanidade, e vários que não são retratados por ninguém, eles acabam retornando seguindo as mesmas linhas, seguindo os mesmos protocolos. Grava isso na sua mente, porque eu vou trabalhar com isso, com vocês, sobre isso, bem mais lá na frente, mas você vai lembrar como isso se repete, até porque isso vai continuar até lá. Até quando eu tratar sobre isso, você vai ver como essas continuações elas se dão. E se você for atento, isso também se dá com você nas suas linhas de retorno. Ok? Quetzalcóatl, mais um não humano, como eu falei, subiu ao trono contra a vontade de Tezca, esse mais novo. Deixa eu contar rapidamente a história dele para vocês. O rei morreu, assumiu o trono a rainha, mas a rainha, mãe de Quetzalcóatl e de Tezca, não se viu capacitada para manter-se no trono. E solicitou ao irmão Quetzalcóatl, ao filho dela, no caso, o mais velho, que subisse ao trono. Há uma versão que fala que Quetzalcóatl tinha um irmão gêmeo. Nem todas fecham quanto a isso, tá? Não trabalhei ele aqui, não. Só que ao subir ao trono, o Tezca, que era um Enlil, cheio de problema com Enki, o Quetzal, teve alguns embates e esse Tezca acabou promovendo revoltas para desestabilizar o império até que Quetzalcóatl abdicou do reino. Ou seja, mais do mesmo, né? De novo Enlil e Enki
Um trabalhando para tentar um nível de equilíbrio, outro nem tanto, e eles de novo se enfrentando. E aí, para evitar a queda total do Império, o que faz Enki, como Quetzalcoatl, de novo? Ele abdica do trono, para que novamente não acontecesse o que também ele conseguiu evitar que acontecesse antes. Quando Poseidon, como Enki, como Poseidon, abdicou do trono atlântico. Tá? Ele se exilou em Palenque, onde criou escolas de saber até a própria morte dele, e também foi enterrado de novo na tumba de Pacão. A OBS1 está ligada aqui às escolas de saber e a Palenque. Muitos desses conhecimentos sobre as escolas de saber, sobre Palenque, sobre Quetzalcoatl, perdão, foram esculpidos em pedra há 10.000 anos antes de Cristo, resistindo até hoje a usurpações e invasões dos muitos enviados dos DGs, que você já vem acompanhando comigo, que esses enviados dos dominadores globais, eles tentam destruir quase tudo que é fonte. Fizeram isso com os livros e escritos de Maria Madalena e o grupo dos 108. Os atuais povos, outra observação aqui, essa observação não tem mesmo número, porque ela está ligada a tudo, tá? Os atuais povos indígenas Hopi, os Hopi dos Estados Unidos, são oriundos dos maias. Então, eles são a continuação de parte do braço maia que se abriu e alguns deles foram parar lá nos Estados Unidos. É próximo, né? Se você pensar, México é a fronteira com os Estados Unidos, então não tem nenhuma grande migração. O intercâmbio entre os povos. Se, por um lado, não houve guerra armada, porque ele abdicou do trono, uma guerra que destruísse o império, que era o que ele não queria, e acabasse com o projeto da Era de Ouro Maia, ainda assim houve o quê? De novo, infiltração da energia arconte via Enlil, agora como Tesca, assim como na derrocada Atlante e na guerra contra a Federação, que nós vimos na aula passada. Mas o mais importante daqui é que Atlântida, que está aqui, ó, onde nasceram bases das culturas helênica e egípcia, vimos um pouquinho disso. Groenlândia, berço druida e fonte da cultura celta europeia. E os maias foram todos eles civilizações distintas, com muitas diferenças culturais, mas que viveram em paralelo e com trocas comerciais e intercâmbios de muitas ordens. Eles se visitavam, eles trocavam saberes, eles trocavam informações confidenciais, eles tinham contato com outras dimensões, com o Brahmaloka, eles tinham trocas de todas as ordens possíveis, por isso que eu coloquei ele de muitas ordens. E o número 1 está de novo vinculado a mais de um deles, é Atlântida, Groenlândia e Maias. Isso para falar só sobre esses, mas isso cabe a várias outras, isso serve para várias outras, porque há pirâmides de todas essas civilizações, escondidas em distintas áreas do planeta, porque eles se espalharam para esconder informação. Isso, de novo, remonta àqueles 7 sábios construtores que eu contei para vocês lá atrás. Aquela história está sempre sendo contada pelo canal de outras maneiras, para você ver como a coisa se espalhou. Fora serem todas, quem é esse todos número 2? Todas essas civilizações muito mais antigas do que parece, muito mais antigas do que é dito para vocês. Os druidas, ó. Aqui tem um druida, só um exemplo, tá, gente? Realizando uma troca energética, um ritual. E observa que está cercado de seres, ó. Esses seres parecem para você humanos? Eles parecem realmente muito humanos? Não são, né, gente? São aqueles seres híbridos, fora a possibilidade de serem propriamente demos, que eu já trato com vocês há algum tempo. E as raças? Na mitologia maia, Quetzalcoatl é o criador da 5ª raça, a raça ária ou ariana da atualidade, a sua aqui hoje. Aqui as 7 raças das 7 eras, todas elas se dividem em 7 sub-raças. Aqui, da primeira à 7ª, nós estamos aqui na 5ª, ok? A primeira, que está ali, ó,
no primeiro aro, é a hiperbórea. Tudo isso aqui você já viu comigo. Okay? Eu vou trazer só uma informação ou outra a mais ao longo das descrições. Você viu comigo ao longo do canal. A primeira hiperbórea que nós vimos bem no início, a semitérica e assexuada, com condição para metamorfose há milhões de anos. Aqui, por que eu não coloquei o número? Porque é muito imprecisa quantos milhões de anos ela se deu. A segunda, projeto de Sirius e Aldebaran, junto com os gigantes da Lemúria, há 2 milhões de anos. A terceira, a raça gigante pleiadiana de Atlântida, há aproximadamente 800 mil anos. A quarta, a humana adâmica primordial da Terra, que nós vimos, aquela dos elfos multidimensionais há 300 mil anos, que acabaram sendo retirados depois por Toranque, e estão hoje em vários outros lugares maravilhosos. E a quinta, quando o Enki, esse que a gente está falando tanto sobre ele, manipulou as hélices do DNA élfico há 200 mil anos e potencializou o humano que você é hoje. Você é o humano adâmico. Então, olha, 2 OBS importantíssimos. Ó. Primeiro, está aqui, ó, mitologia maia. Então, a mitologia maia se refere a Enki ou a Quetzalcoatl, como criador da quinta raça. Porque se ela fala de Quetzalcoatl, é mais para cá. É mais da quinta raça que você vive hoje. Mas se ela se refere a Enki, que foi o verdadeiro criador, e quem manipulou as hélices foi Enki, lá atrás. Então você veja o que eu quero discutir com essa interrogação. A mitologia maia, mais na frente, falava do Enki como, não como um Anunnaki problemático, que quando eles vieram no início eles foram, mas como alguém que se uniu a Nirin Saz e que potencializou esse humano adâmico que você é hoje, que foi depois retrabalhado por Pandora, Pirra, Noreia, Eva, e que faz de você esse potencial absurdo que você é hoje. OBS 2. Algumas fontes, como muitas fontes esotéricas e ordens templárias, trabalham isso que eu estou falando para você como raça raiz. Tudo bem, é a mesma coisa no sentido do título, mas se você for procurar para estudar, várias fontes falam sobre outras completamente diferentes. Algumas até discordam em termos de qual que é a adâmica. Eles não usam o termo adâmica, eles usam somente o humano. Qual que é a humana, qual que é a lemuriana, qual que é a atlântica. Isso aí tem uma divergência bem grande. Tanto é que, no nosso último slide de hoje, eu até coloquei uma imagem que eu acho muito bonita, mas que não é de uma fonte propriamente idêntica à nossa, para você ver que isso, ao mesmo tempo, fecha e, ao mesmo tempo, tem uma ou outra nomenclatura distinta. Essa imagem apresenta, não sei a fonte dela, não consegui pegar. Ela apresenta um ciclo evolutivo na quarta ronda, e esse número 1 está aqui, ó. Ronda e cadeia planetária ou cadeia planetária, dependendo da fonte que você buscar isso, eles colocam como se da mesma coisa ou não. É como se fosse um ciclo energético, tá? Tem alguns que trabalham até como onda. E para alguns é a mesma coisa, para alguns é diferente. Então, é difícil fechar aqui se é onda, se é ronda, se é cadeia. Mas eles dizem que nós estamos na quarta ronda, vivendo um quarto momento da cadeia planetária da Terra. Você vê a própria fonte da imagem, coloca ronda como uma coisa e como cadeia como outra. Então, aqui é diferente. E aqui começa, ó, a primeira raça raiz, a todas elas, ó, até a quinta. Quando nós estamos aqui, ó, e nós estamos na quinta raça, mas dentro da quinta sub-raça, você lembra que eu falei que todas elas se dividem em sub-raças? Estão todas elas, ó. Tem nome para todas elas, bonitinho, um estudo muito legal, que o Rancor e a Roquiná não comentaram comigo se faremos sobre isso aqui, mas quem sabe lá para frente a gente pode estudar cada raça, cada sub-raça. É bem interessante. E apesar de eles não tratar a ideia de mônada como nós tratamos, ó, você observa uma coisa aqui em comum. Ó. Por que a mônada está crescendo? Na nossa visão, é você se aproximando do contato, do acesso. Como eu falei para você, você é fractal de alma, você vai ao ascender, ó, isso aqui é uma busca de ascensão, ó, que é o plano da próxima
da próxima etapa, que é o plano da quinta dimensão do planeta com você em 5D, você se aproximando dos seus registros monádicos. Porque você, como fractal, se aproxima primeiro dos seus registros de alma, depois dos seus registros de espírito, depois dos seus registros de eu sou. Então aqui fecha. É você cada vez mais próximo do seu ápice, do seu topo. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Mais uma aula deixada para vocês, com vocês, em pleno carnaval, o que é muito gratificante, o que não afeta nada, o que não muda nada. Você pode estar aonde estiver, curtindo um carnaval propriamente dito, ou curtindo um período sabático, isolado, no meio da floresta, ou com família e amigos, não tão no meio da floresta assim, mas parando um momentinho para entrar em contato conosco. Isso é sempre muito bom, sempre muito importante que você o faça. E que não seja agora que você não assistiu no carnaval porque não deu, você está assistindo em algum momento. Estamos aqui fazendo o mesmo contato. Seja no carnaval ou fora dele, aproveitem para estudar tanto o Império Rama quanto os Maias. Mais traremos, mas daremos continuidade nas próximas aulas à sequência da evolução planetária que nos predispusemos a explicar a vocês desde o início. Beijo no coração de vocês, abraço fraterno e amigo, e para quem está no carnaval, bom carnaval, juízo, crivo da razão acima de tudo. Fiquem em paz.